Salve galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje eu vou ensinar você a fazer uma track no estilo do Vini. É um DJ que tá muito em alta, o cara tá sendo apadrinhado pelo Hardwell, por Tiesto, por grandes nomes da cena eletrônica mundial. E aqui, como dica de um inscrito, eu trouxe o famoso Safa Bass. Vai ser uma pegada meio que de Zanj, com Tech House, com EDM. É uma música bem cheia em termos de leads, de bateria, tem bastante efeito bacana aqui e eu vou mostrar algumas manhas que eu utilizei para chegar num som parecido com o dele. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like aqui e bora pro vídeo. Bom, então aqui dentro do Ableton, esse projeto free download, como sempre, vai estar aqui na descrição para você baixar e estudar tudo que eu acabei utilizando. Todos os presets que eu utilizei aqui são do meu pack de presets do Vital, que eu acabei de lançar aí recentemente. Então, se você não deu uma olhada ainda, vai lá ver, porque tem bastante coisa relacionada a Zanj, bastante coisa relacionada a Tech House. Tem muito preset aqui que eu trabalhei muito neles para que ficasse perfeito para você utilizar na sua música. Então, aqui começando a falar sobre a música em si, eu vou começar já na parte do drop, porque a gente tem algo muito interessante aqui, que é um lead que ele vem se repetindo desde o break e ele cai no drop. Então aqui a gente tem que começar falando o segredo do lead em si, que ele é o principal, ele é o protagonista dessa música inteira. O lead, ele tem um preset do Vital, que ele é bem direto ao ponto. Aqui você vai ver que ele é só uma wave simples dentro do Vital, e aí a gente tem ela passando por um filtro que faz com que o som fique mais marcante, que ele fique mais cheio, ó. E ele também tem um efeito de uma duplicação ali do som, que é dado por esse LFO que está fazendo o level da música, desse som, ficar mais alto e mais baixo de acordo com o tempo. Então, ao invés de ser só o tan, 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 você tem assim, pram, 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 que daí ele faz essa jogadinha com o volume um pouquinho mais alto só no começo aqui. De efeitos a gente tem delay, distorção, flanger, phaser e reverb. O phaser e o flanger é algo que eu não utilizo nos meus presets normalmente, né? Eu acabo nem vendo essa parte dos efeitos, e aqui deu um resultado bem interessante. Eu achei que tinha um som um pouco mais rico, né? Um pouco mais variado ali, e esses dois efeitos aqui fazem bem esse trabalho. Coloquei a voz aqui em uma só, porque a gente não vai tocar acordes com essa nota, vai ser sempre uma nota só. E aqui a gente tem a nota Fá sendo repetida numa grade diferente do que você está acostumado. Então aqui, ó, se você der zoom, você vai ver que nunca encaixa na grade. Aí você fala, meu, eu tô tentando fazer um lead igual do cara e eu não tô conseguindo, o que que tá acontecendo? Você vai clicar com o botão direito aqui e vai mudar essa grade para triplet. A grade do triplet é uma grade utilizada principalmente em prog, em os psytrances assim. Então é uma grade que ela é diferente da grade do 4x4. Então aqui você vai ter espaços diferentes na sua grade. Então você vai ver aqui que ele se encaixa perfeitamente no triplet, e aí ele faz esse som que é bem diferente do que a gente está acostumado. Aqui a gente tem alguns efeitos. O primeiro, a Beat Warmer. Então, quando a gente está começando a fazer a música, normalmente dá um desânimo, porque você fala, putz, não tá ficando igual do cara, tá faltando alguma coisa, tá faltando grave, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Normalmente é porque a gente não colocou efeitos ainda, tá? Raramente algum preset vai vir super cheio já no ponto para você utilizar, e quando vier vai ser difícil de você encaixar em todas as músicas que você quer. Então com o tempo você vai aprendendo a pegar os presets e até mesmo desligar alguns efeitos que já vêm com eles, porque daí você consegue moldar para sua música. De efeito aqui, para vocês entenderem, eu tenho uma saturação para deixar ele com um pouquinho mais de presença. Eu tenho esse chorus que ele faz uma abertura no som e ele causa esse efeito estéreo, né? Parece que o som ele tá mais aberto. A gente tem o OTT, que é uma compressão multibanda, que basicamente ele deixa o som com mais riqueza, né? Com mais clareza.
A gente tem esse Mastering, que ele só está controlando o volume. Então aqui a gente tem basicamente um limiter. Então ele só está limitando porque esse pam, 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 ele pode ser bem alto às vezes. Então se você deixar ele descontroladamente, ele vai ficar dando picos de volume na sua música. Esse daqui ele está limitando o nosso som. Aqui a gente tem esse Echo Streets, que é um reverb. E você pode ver que no começo aqui, ele está em 100% quase. E aí na hora que eu venho na automação, é isso que está acontecendo. Ó. Ele vai abaixando o reverb conforme vai chegando o drop. Porque daí quando chega o drop, ó, ele já chega com o preset mais seco. Aqui eu tenho um equalizador só para tirar as frequências, mix básica, só tirar o grave e os agudos extremos. Outro mastering para pegar os picos, porque como eu adicionei o reverb ali e dei uma equalizada, eu só controlei novamente a dinâmica dele. Aqui a gente tem um filtro que ele serve só para automações. Então na hora que a gente coloca aqui em filtro, vocês vão ver que ele começa sem grave nenhum e aí ele vai trazendo um pouco, né, desse médio grave, na verdade, do lead. E aqui ele vai filtrando de novo para a gente entrar na parte ali do break. Aqui a gente tem, por fim, um compressor, só sidechain, fazendo ele obedecer ao kick. Então vocês vão ver que dentro do próprio drop, a gente tem uma bateria simples, um lead e um bass. Ó. Aqui, o bass, a gente tem apenas um canal com alguns efeitos e o principal dos efeitos aqui foi esse Sit in the Mix, que é um cabinet do próprio Ableton, que ele faz com que o bass ele fique com menos grave ali, né? Porque ele estava com grave muito forte, então ele ficou com um pouquinho menos de grave, ele ficou mais controlado e realmente se encaixou melhor nessa música. Aqui a gente tem um overdrive para dar uma saturação, né? Um overdrive aí na parte do bass, ó, vou colocar e desligar. Você vê que ele traz um pouco mais de agudo. Eu tenho o equalizador, onde eu trago um pouco de frequências no grave e eu tiro um pouco de frequências do médio aqui. Então eu estou basicamente criando uma separação do bass. Eu falo bastante disso aqui nos meus tutoriais, onde eu crio uma separação do bass, que eu deixo o agudo e eu deixo o grave, e aí eu faço esse corte na parte do médio ali, porque daí a gente tem essa sensação de que realmente o bass ele fica mais forte, sendo que a gente está tirando frequências. Então é uma coisa bem interessante para a gente usar na nossa música aí, de fazer alguns cortes nessa área aqui, porque normalmente elas têm bastante muddiness. Muddiness é o famoso lamaçal, né, que você sente que sua música está embolada. Então aqui compressor sidechain, por último, e um limiter fazendo com que o bass fique, né, limitado ali a um volume máximo. Aqui, esse low extender, que é o primeiro do REC, que eu acabei não falando, é apenas um compressor fazendo com que o grave fique mais forte. Ele é um preset, então na hora que você clica aqui, ó, em Audio Effects, você vai ter dentro do Glue Compressor esse preset que é maravilhoso. Você vai aqui em Low Extender e você vai ver que ele dá um grave muito bom. Ó. Sempre tenta manter aqui um pouquinho abaixo de 5 e você não vai estar amassando muito aí o seu baixo com a compressão. Aqui dentro do Vital eu utilizei apenas 2 ondas. A gente tem algumas automações para fazer com que o bass tenha esse ataque um pouco mais forte. E o interessante está aqui, ó, na Octave Note. Então, quando a gente sobe uma nota uma oitava acima, ele abre mais o filtro. Então, por isso que esse nessa parte aqui, ó, você consegue ouvir bastante o agudo, mas as outras você não consegue ouvir, porque essa parte aqui ele tá com o agudo passando, porque simplesmente a nota foi uma oitava lá em cima. Esse preset tá no meu site para vocês comprarem também. Faz parte do preset pack de Vital, do volume 2 lá, vocês vão encontrar o link aqui na descrição que eu vou deixar também. E aqui no bass eu tenho todos os bass agrupados.
E basicamente os outros bass eles tocam em outras ocasiões. Então a gente tem o bass da subida aqui, ó, que é um Reezy bass, e a gente tem esse bass aqui do break, que ele tem essa parte mais melodia assim. Aqui eu tenho um outro compressor no meu grupo para fazer com que o bass abaixe mesmo o volume na hora que bate o kick. Então a gente tem os principais sendo esses dois. O kick, mesma coisa, eu coloquei o glue compressor, porque daí ele fica com um pouquinho mais de grave, ó. E a bateria, que foi bem interessante, porque na bateria a gente tem uma bateria relativamente simples aqui, né, com clap, hi-hat, ó. Deixa eu mostrar canal por canal. Aqui a gente tem um hi-hat que ele tá bem baixinho, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Temos o snare, que é para as viradas apenas, ó. E aí você tem um pouquinho de delay, né? Uma automação de delay na hora das viradas, ó. A gente tem esse outro hi-hat aqui, que ele vem realmente em todos os contra-kicks, ó. E aí você vê que esse de cima, ele serve para dar corpo pro hi-hat de baixo só no segundo hi-hat, ó. Então, ao invés de ser só um tum-ts-tats, é um tum-ts-tats. Então, você tem esse outro hi-hat que ele dá um pouco mais de groove aí para sua música. Você tem também um outro hi-hat para fazer o layer dos dois. E aqui embaixo, mais um para deixar mais encorpado. Ó. Deixa eu ligar o solo dos três. Você vê que eles ficam com bastante abertura, fica bem interessante. Aí, o que tem de interessante é que eu quero, de mais legal. No canal dos drums, todos juntos, eu utilizei esse drum bus. E ele deu muita diferença na nossa bateria, porque ela estava bem amadora, ó. Deixa eu tirar o gate aqui. Bem fraquinha, bem sem presença. E aí eu coloquei esse drum bus que ele acordou a bateria, ó. Tem muito mais presença agora. Porém, isso vem com custo, ele vem com um pouco de sujeira. Então, na hora que você tem esse na hora do intervalo entre o tsta, você tem aquela sujeirinha que ficou por causa do drum bus. Então, o segredo para tirar essa sujeira é colocar um gate. O gate, basicamente, ele fala assim: esse aqui é o volume mínimo que a bateria tem que atingir para que ela tenha realmente um volume. Então, é assim, vamos supor que esse microfone aqui tem um gate. Eu tô falando nesse volume, ele tá pegando tudo que eu tô falando. Aí, sei lá, eu tuço. Então, eu vou tossir num volume mais baixo. Aí ele não vai pegar. Por quê? Ele sabe que a minha voz tem um volume mínimo. Então, se o volume mínimo se eu não atingir o volume mínimo com uma fala, e sei lá, só virar aqui e dar um... ele não vai pegar. Porque daí ele tem um gate, e aí ele não vai deixar esse volume interferir na sua música. É o que está fazendo aqui. Esse gate, ele está fazendo com que todo aquele som da bateria que não é um hit de bateria mesmo, ele seja diminuído até zero. E aí você não vai ouvir dentro da sua música. Aqui a gente tem alguns efeitos que estão desligados porque o compressor sidechain não funcionou muito legal nesse daqui e o auto filter ele é ligado apenas em algumas ocasiões. Então a gente tem aqui uma automação do filtro onde ele é ligado só na introdução aqui, ó. Vai deixar com menos agudo. Esse daqui normalmente a gente faz uma introdução com menos graves. Só que aqui eu coloquei uma introdução com menos agudo, por quê? Porque no começo eu não quero dar spoiler de toda a riqueza do som. Então aqui eu só fiz um pouquinho diferente, né? Com as baterias é assim. Eu tentando arrumar meu óculos aqui, porque tá machucando meu fone. E aqui a gente vem para os efeitos.
Os efeitos a gente não tem muita coisa, apenas um bem diferente aqui, que é esse background noise. Se eu tirar o gate, ó. Foi um som que eu mesmo gravei aqui, e aí eu acho que deu uma ambientação para essa música. Os outros efeitos são de downlifter, uplifter. White noise e tudo. Impacto só para realmente fazer as transições ficarem com mais sentido. Então aqui na questão da estrutura, né? Vocês viram que elemento por elemento a gente não tem tanta coisa assim. Acaba sendo bem simples. E na questão da estrutura que a gente tem um diferencial. Porque aqui, ó, vocês vão ver que ele sai diretamente da intro, cai num build-up que não tem muito elemento, e aí você vem pro drop. E o segredo desse build-up é que ele começa com bastante tensão, ele é meio que o contrário. Ele começa com bastante tensão, é bem grande, né? Bem ambientado, é bem bastante eco, e aí ele vai secando, secando, ele vai diminuindo até que bate o drop. Então você tem esse impacto do drop porque tudo vai ficando muito vazio, ó. E as viradas acontecem normalmente até que chega nessa parte do drop. Que tem bastante elemento, tem bastante música aqui. Então, nesta parte você tem alguns stabs de techno, que eles vão fazer esse som mais agressivo. E você tem esse outro lead aqui, ó. Tem bastante eco e junto com o stab de techno ele dá essa resposta. Então a pergunta é o que esse? Bom, perguntou, aí responde. Você tem esse pergunta e resposta, né? Uma metodologia bem utilizada em melodias e acaba funcionando muito. Aqui na transição é normalmente o lead que a gente já estava tocando sendo filtrado e um reverb que é a cauda deste próprio lead. Então o que eu faço aqui é eu congelo esse canal, e aí quando eu congelo você vai ver que ele fica com um pedacinho de reverb assim, que é o eco. Eu pego esse reverb e jogo em outro canal, e aí eu posso descongelar esse canal aqui. Com esse reverb eu só viro ele ao contrário, que daí vira esse reverb reverso. Então fica bem interessante para a gente utilizar na nossa música. Aqui esse counter é esse barulho aqui, ó. Que ele ajuda a dar mais ambientação para o nosso drop, né? Porque ele tem que ficar com bastante música, né? Com bastante elementos. E o principal daqui, a gente tem... Vamos ver. Este som aqui, acho que tá lá para baixo, ó. Esse aqui, esse laser, ó. É um preset de laser com uma automação onde ele vem abrindo e fechando muito rápido, quase que imperceptível. E aí na hora que ele começa a ficar devagar, você consegue perceber que ele é um laser, né? E não um lead só. Aqui, quase travou meu computador inteiro. Aqui, para dar corpo nesse laser, a gente tem os acordes. Só para ajudar o nosso lead aí a se destacar, porque agora o nosso lead passou desse daqui, né? Ó. Ele vai ser o laser aqui, ó. E aqui a gente cai no mesmo drop, só que sem graves no kick.
Então aqui você vai ver que o kick ele bate, porém ele está sendo filtrado, ó. E a gente tem mais elementos melódicos. Então aqui os leads que continuaram foram apenas esse daqui, que era o lead da resposta. Esse counter, que é aquele tu, tu. Então ele continua aqui. E agora a gente tem um piano fazendo os acordes, ó. Aqui é bem fácil de criar essa progressão. Você vai vir aqui em Scale, deixar na escala que você deseja. Aqui eu estou utilizando Fá menor para respeitar a música. E aí eu fiz essa progressão de acordes. Na música original a gente tem progressões diferentes e a gente tem alguns instrumentos diferentes. E aqui eu peguei a ideia como um todo. Então você vai ver que ele tem o piano, você tem alguns pads que trazem mais riqueza, né? Ó. Você tem um segundo canal de piano onde você tem acordes. Então são essas mesmas notas aqui. Isso aqui era uma progressão de apenas algumas notas. E aqui a gente tem as notas, só que daí pula um, marca o outro, pula um, marca o outro. E aí você tem esses acordes simples, né? Essas tríades simples aqui, ó. Fica bem bonito. Aqui embaixo o acorde do drop continuou e aqui vocês vão ver que eles têm algumas automações. Então esse daqui ele vai abrindo o filtro, ó. Junto com o lead aqui de cima. Como você já tem os acordes aqui, fica mais fácil de você criar a melodia. Então, se você tiver os acordes aqui, por exemplo, ó, se você colocar eles uma oitava acima, ó, são as mesmas notas, tá? Só que com uma oitava acima. Vou criar aqui bem rapidinho só para vocês ouvirem, ó. Você vai seguindo as mesmas notas que tem no acorde só. Vou desligar as notas aqui de baixo para vocês ouvirem melhor, ó. Você já tem uma melodia aí que casa com o seu acorde. Então você utiliza as mesmas notas do seu acorde e faz uma melodia com um ritmo diferente, tocando uma nota de cada vez. E foi isso que eu fiz aqui, ó. E aí você pode fazer algumas variações, tipo aqui no final ele tem essa queda e pega algumas notas que não estão no acorde. Mas ele funciona mais como um efeito, né, do que como qualquer outra coisa. Então aqui na hora que eu coloco todos os leads juntos, a gente tem uma saturação para deixar eles com mais agudo. Tem o OTT, que é aquele compressor multibanda que traz muita riqueza para o nosso som, ó. Parece que ele dá uma esquentada no som. A gente tem esse Catch Picks, que é para evitar que tenha picos de volume, porque a gente tem bastante instrumento tocando ao mesmo tempo, e como eu não tenho controle individual de todos eles, eu vou colocar esse Catch Picks para pegar os picos de volume. E os efeitos que fazem toda a transição, né? Então aqui ele vem, ó, numa queda, logo depois do drop. Ele vem abrindo. Toda essa tensão a gente traz com outros elementos aqui embaixo, ó. A gente tem esses dois, um deles é o flutes.
é um preset do Vital, que eu só coloquei esse efeito de pan, então ele vai ficar rodando, né, pelo campo estéreo ali, ele vai ficar indo pra direita, pra esquerda, pra direita, e você tem esse som que parece meio que uma flauta ali, e ele está seguindo o mesmo acorde do nosso piano. Então, você não precisa fazer uma outra progressão de acorde, é a mesma progressão. Esses stairs aqui de baixo, eu utilizei também um preset, e aí vocês vão ver que ele é assim originalmente, ó. Só que antes dele, eu coloquei um arpeggiator. O arpeggiator é um efeito do Ableton de MIDI que ele faz com que uma nota toque de cada vez, de acordo com a velocidade que você colocar. Então, vocês vão ver que na hora que eu colocar a velocidade aqui, ó, o problema é que ele pode ficar meio louco. Então, você vai vir aqui e clicar nesse Retrigger by Note, porque daí a cada nota que ele começar, ele vai recomeçar a contagem. Então ele não vai ficar aquele e começar a fugir da música. Sempre que você começar a tocar a nota, ele reinicia a contagem. Então ele sempre vai estar dentro da grade da sua música aí, ó. Todos juntos. Agora a gente volta naquele mesmo laser que a gente utilizou lá no começo, ó. Ah, eu não mostrei essa parte, então ignora. Agora a gente vai voltar nesse laser aqui, que vai ser novo pra você, porque eu não mostrei a primeira parte, então esse laser, ele é mais ou menos na pegada deste laser aqui, ó. Que eu utilizei aqui, ó. Esse aqui. É o mesmo setup de fazer com que a velocidade vá aumentando e vá transformando ele num laser, só que ele tem um formato diferente do LFO. Então ele tem esse formato aqui, ó, desse rabinho de tubarão aqui, uma pipa, sei lá, e daí você tem esse volume subindo e caindo, então ele faz esse wom, wom, ao invés de fazer só aquela queda mais seca. Então você tem aqui um som que ele vai, de acordo com a automação, ele vai ficando mais rápido, ó. E aqui a gente tem aquele mesmo reverb reverso, ó. Que já cai naquele lead que a gente tinha usado. Aqui, porém, ele vai cair uma oitava. É a mesma nota, ainda é Fá, só que com uma oitava abaixo. Então você vai ter um som diferente pro segundo drop, ó. Tirando o lead, a única coisa diferente é esse white noise que ele bate para dar mais impacto para o nosso segundo drop. E aí a gente tem a saída que é parecida com a saída que a gente teve para o nosso break. E aqui que teve uma bateria um pouquinho diferente, porque ele vai batendo assim, só que aqui no final ele tem essa travada, ó. Então ele dá esse efeito interessante, ó. Aqui ao invés de cair pro break, a gente vai cair direto para um outro.
vou tirar esse laser, porque senão o coitado não consegue mixar. E dessa mesma introdução eu trago aqui para a intro, da mesma, né, saída eu trago para a intro, tiro alguns elementos como os leads. E você vai trazendo daí os seus leads todos sempre filtrados. Então você vai ter aqui, ó, acho que tá aqui em cima o filtro. Aqui, ó, vai ter todos os leads filtrados no começo, ó. E aí ele só abre no finalzinho. Para dar essa ambientação para todos eles ao mesmo tempo, como se eles estivessem dentro do mesmo, né, da mesma sala ali, basicamente, eu não utilizo um reverb no canal individual. Eu venho aqui no Send and Return, e aí eu coloco o reverb para um canal auxiliar, ó. Então aqui embaixo a gente tem um reverb com um compressor, só para ele respeitar, né, para ele ficar um pouco mais alto, na verdade, o volume. E aqui a gente equaliza para tirar a frequência que a gente não precisa, e um compressor sidechain para ele respeitar não o kick, o lead em si. Então na hora que o lead tocar, ele vai abaixar o volume e aí ele só deixa a cauda do nosso eco. E para master, a gente tem um preset do próprio Ableton de master. Então vocês vão ver aqui que ele é bem simples. A gente só tem esse preset aqui com o... Desculpa, esse daqui ele está agrupado. Só vou desagrupar porque não precisa estar agrupado. A gente tem esse utility para baixar o volume e o preset do Ableton aqui, que você tem já tudo setado. Então você tem o ganho do bass, você tem do agudo, tem bastante parâmetro aqui que é bem fácil de mexer e auxilia muito na masterização da sua música. 2 equalizadores antes, porque eu estou cortando os extremos graves e os extremos agudos, e na lateral eu tiro todos os graves. Então a gente não tem grave na lateral, a gente só tem grave no centro e a gente tem os agudos nas laterais. Então você dá mais abertura para o som sem embolar ele. E aí a monocompatibilidade ali, né? Quando você tiver num celularzinho, agradece, porque não vai ter um monte de informação da lateral para colocar num alto-falante só. Bom, é isso. O projeto vai estar free download aqui na descrição. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Esse vídeo foi graças à dica de um inscrito. Então você pode mandar dica tanto por aqui quanto pelo meu Instagram. Eu vou estar estudando aí o artista que você quer que eu traga conteúdo e vendo o melhor jeito de trazer aqui a música dele com um projeto para vocês baixarem. Todos os presets que eu utilizei neste pack aqui estão à venda no meu site, a um preço super acessível. Corre lá, dá uma olhada, são presets feitos com muito carinho e que você viu, eu utilizo em basicamente todos os meus vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like e boa sorte nas suas produções. Te vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Valeu, galera!